Para esse vídeo, nós vamos falar de medicamentos. Vamos falar da evolução dos medicamentos psiquiátricos. Também uma história interessante, porque até 1949, quando foi demonstrada a propriedade antimaníaca do lítio por um cientista chamado John Cade, não existia remédio nenhum que se pudesse dar para tratar doenças psiquiátricas. Os métodos eram métodos ineficazes, métodos físicos, né, que botavam o cara em água gelada, faziam um monte de coisa lá, mas nada efetivo para tratar uma doença. E a partir daí, de 1949, quando o lítio começou a ser utilizado, claro que eu não vou considerar aqui métodos não farmacológicos, eu vou falar apenas de métodos farmacológicos. A partir daí, a década de 50 foi muito rica, porque surgiram os primeiros antidepressivos realmente efetivos, que foram os tricíclicos e os inibidores da monoaminoxidase, que eram muito efetivos e até hoje são. E surgiram também os primeiros neurolépticos, que foram encabeçados pela clorpromazina e que vieram todos os neurolépticos típicos logo depois, né? Então, a década de 50, ali por volta de 54, etc., já existia um arsenal terapêutico interessante, porque, paralelamente, os benzodiazepínicos estavam sendo desenvolvidos também. Todos esses medicamentos foram descobertos meio que por acaso, né? Que no caso dos tricíclicos se pesquisava neurolépticos, no caso dos inibidores da monoaminoxidase se pesquisava tuberculostáticos e assim por diante, né? Então as coisas aconteceram mais ou menos por acaso, mas lá na década de 60 já existia um arsenal terapêutico bastante interessante. Então eu poderia dizer que a primeira deshospitalização que aconteceu foi na década de 60 por causa desses novos medicamentos que surgiram, né? Aqueles grandes manicômios que existiam, que eram aquele amontoado de gente que não tinha tratamento, ficavam os loucos lá jogados, etc., passaram a ter uma possibilidade de recuperação. E isso foi devido a cientistas como Deleuze, Deniquet, Klein e outros que descobriram, o Sternbach, que descobriram esses medicamentos. E a partir daí, o paciente não precisava mais ser internado, porque se ele ficasse bem com o medicamento, ele ficava em casa, né? Então, a primeira deshospitalização, que ultimamente se tem tentado fazer por decreto, ela existiu porque medicamentos davam suporte para que os pacientes pudessem ficar em casa. O grande problema daqueles medicamentos era a tolerabilidade. O grande problema é que você tinha uma efetividade muito grande, mas você não tinha uma boa tolerabilidade. Você tinha muitos efeitos colaterais, aqueles remédios eram remédios pesados e às vezes os efeitos colaterais eram impeditivos de você fazer uso daquelas medicações. Então você tinha, por exemplo, os neurolépticos típicos, como o haloperidol, que foi um padrão ouro de eficácia e que podia ocasionar efeitos extrapiramidais. O sujeito entortava, babava, aquelas coisas que a gente vê glamourizados nos filmes, né? Que os malucos estavam lá tortos e babando, etc., por causa dos remédios. E isso, de uma certa forma, demonizou um pouco a medicação psiquiátrica. Então, o grande problema era a tolerabilidade. Na década de 80, começaram a aparecer medicamentos que eram tão eficazes quanto aqueles, porém muito mais toleráveis. Isso foi uma reviravolta no tratamento psiquiátrico. Começaram a surgir os antidepressivos, inicialmente os inibidores de recaptura da serotonina, né, que eu vou citar como os iniciais a
a fluoxetina, a fluvoxamina, e depois apareceram paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram e vários, né, que vieram depois e que eram muito melhor tolerados. Os pacientes podiam tomar e podiam ter os efeitos benéficos sem ter os efeitos adversos muito pesados, o que possibilitava o uso dos medicamentos. Ao mesmo tempo, em relação aos neurolépticos, que são os antipsicóticos, apareceram os antipsicóticos de segunda geração, que evitavam os efeitos extrapiramidais, evitavam aquela síndrome parkinsonoide da impregnação medicamentosa, que era o grande problema dos típicos, daqueles que só bloqueavam receptor D2. Como os atípicos de segunda geração, além de bloquear os D2, eles também bloqueavam receptores 5-HT2, uma inibição contrabalança a outra. Então, algumas vias dopaminérgicas, que são ricas também, além dos receptores dopaminérgicos, elas estão ricas também nesses receptores serotonérgicos, elas conseguiam equilibrar esses efeitos adversos. Então, você tinha a possibilidade, numa das vias, que é a principal, que é responsável pelos sintomas positivos, os delírios, as alucinações, etc., que é a via mesolímbica, você tem muito receptor D2, então bloqueia o receptor D2. E ao mesmo tempo, bloqueando o 5-HT2, você minimiza a possibilidade de efeitos adversos. Nas outras vias dopaminérgicas, que é a mesocortical, por exemplo, que é responsável pelos sintomas negativos e cognitivos, você tem muito receptor serotonérgico. Então, o bloqueio dos 5-HT2 contrabalança o bloqueio dopaminérgico. Então, quando você vai fazer as contas no final, a ação final é a dopaminérgica. Então, é como se aumentasse a dopamina naquela via. E isso é positivo, isso é bom para os sintomas negativos e cognitivos das psicoses. Nas vias nigrostriatal, que são responsáveis pelos movimentos, que são aquelas que davam os sintomas do sujeito ficar robozinho, ficar duro, babando, ficar entortando, etc., ali tem muito receptor serotonérgico também. Então, quando se faz o bloqueio dos dois, você minimiza a possibilidade desses sintomas extrapiramidais. Então, o sujeito não entorta, o sujeito não fica duro, é outro padrão, é outro patamar de uso do medicamento. E na via tuberoinfundibular, que é responsável pelo aumento da prolactina, esse aumento, esse bloqueio dos serotonérgicos, ele compensa o bloqueio dopaminérgico, então você evita todas as complicações decorrentes do aumento da prolactina. Então, essa grande sacada dos antipsicóticos atípicos, né, foi você conseguir efeitos produtivos, efeitos que realmente são importantes, que é o combate aos sintomas positivos, e também conseguir o combate aos sintomas negativos e cognitivos, além de evitar os efeitos colaterais deletérios que os típicos, que os antigos neurolépticos provocavam. Então isso foi uma revolução monumental, né? Então essa questão do agonista parcial da dopamina é que ela é uma substância que tem 30% da potência da dopamina e ela compete com a dopamina nos receptores. Então, onde tem excesso de dopamina, onde tem excesso de substância que tem que ser inibida, que é o caso da via mesolímbica, responsável pelos sintomas psicóticos positivos, delírios, alucinações, etc., ela vai diminuir a ação da dopamina. E nas outras vias, que você precisa ter a ação da dopamina para evitar efeitos negativos, cognitivos, etc., você vai ter um aumento da ação dopaminérgica. Então é um ovo de Colombo realmente. E agora tem novos medicamentos que ainda nem chegaram no Brasil, né, que
são medicamentos mais modernos ainda, que possibilitam um manuseio, um gerenciamento muito melhor do tratamento dos pacientes que padecem de doenças psiquiátricas. É isso por hoje. Muito obrigado.